A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos. Este é o canal Conhecendo a Verdade. Eu sou o pastor Hélio Shibata e falo diretamente aqui do Japão, da cidade de Hikone. Meus queridos, primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede, pela sua infinita misericórdia, de nós estarmos aqui nesse dia transmitindo a poderosa palavra de Deus para todos os nossos irmãos e amigos que precisam ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus e agradecer a todos os nossos queridos irmãos e amigos que estão inscritos neste canal, que têm me apoiado, me ajudado nesse trabalho, e com isso tem sido de grande relevância para o canal, porque através de vocês nós estamos divulgando a poderosa palavra de Deus e tem alcançado muitas vidas no Brasil, aqui no Japão, na África, em vários lugares, através do apoio de todos vocês. Então eu agradeço de coração e peço a vocês que ainda não se inscreveram neste canal, se inscrevam neste canal, é de graça. Compartilhe com mais pessoas e deem o seu like, o seu joinha ali, para que o YouTube indique esses vídeos para mais pessoas, e assim nós vamos divulgando a poderosa palavra de Deus, amém? A recompensa vem de Deus, né? Deus está contemplando tudo que nós fazemos aqui na terra. Então, cada trabalho que nós fazemos para o Senhor nos recompensará, porque Ele é fiel. Amém? Deus vos abençoe. Eu quero agradecer a todos que têm me ajudado nesse trabalho. Meus amados, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse dia encontra-se no livro do profeta Amós, capítulo 8, e a partir do versículo 11. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Amados, o Senhor tem tocado no meu coração nesses dias, nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Eu sempre estou pregando sobre isso, que nós vivemos o último tempo nessa terra. Os dias se aproximam, o dia se aproxima do grande dia da volta do Senhor Jesus, que virá para arrebatar o seu povo, a sua igreja, arrebatar aqueles que foram fiéis a Ele até o fim, que perseveraram na fé, que perseveraram nos caminhos do Senhor, servindo ao Senhor Jesus aqui na terra, de coração, que fizeram um propósito com o Senhor, de servir ao Senhor aqui nessa terra, de divulgar a poderosa palavra de Deus, de ganhar almas para o reino de Deus, aqueles que foram fiéis a Ele, aqueles que perseveraram na fé no Senhor Jesus e na sua palavra. Então o Senhor deixou essa promessa lá no Evangelho de João, capítulo 14. Eu sempre estou citando essa passagem. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito: eis que eu vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei novamente
e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então essa foi a promessa que o Senhor Jesus deixou para nós. Aqui era um sermão que o Senhor estava passando para os seus discípulos e para todas aquelas pessoas que se encontravam lá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, em Israel. Então ali o Senhor Jesus, estava dizendo a respeito da sua volta, assim que ele subisse para o céu, ele ia preparar esse lugar, e quando ele preparasse esse lugar, ele voltaria novamente para levar o seu povo, para arrebatar o seu povo aqui da terra. Quando Jesus falava sobre isso, ele estava aqui declarando para nós que no fim dos tempos, que é hoje, que é esse tempo que nós estamos vivendo, hoje nós vivemos o último tempo. Jesus se referia a esse tempo que ia terminar. Mas antes de terminar esse tempo, ele voltaria para arrebatar a sua igreja. Por quê? Porque aqui na terra, meus queridos, assim que o Senhor Jesus vier para levar a sua igreja, o seu povo, os seus escolhidos, os remanescentes fiéis a ele, vai acontecer aqui nessa terra a grande tribulação, onde o anticristo, a besta, o falso profeta, o opositor do Senhor Jesus, vai se manifestar aqui nessa terra. E os que ficarem aqui nessa terra vão padecer, vão passar por uma grande tribulação nunca vista nessa vida, nessa terra. Então Jesus fez essa promessa para os seus servos, para nós que estamos servindo ao Senhor Jesus aqui nessa terra, que Ele nos livraria dessa grande ira de Deus que vai cair sobre a terra. Nesse tempo que vai acontecer da grande tribulação aqui nessa terra, a igreja do Senhor, o povo de Deus, os escolhidos do Senhor, os remanescentes fiéis a Deus, não estarão aqui, porque o Senhor Jesus, Ele vem e arrebata o seu povo. Meus queridos, isso não é uma história somente, é um relato bíblico verdadeiro, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira, é a verdade. Aqui foi o próprio Jesus dizendo para os seus discípulos, o próprio Senhor Jesus, deixando esta promessa, que Ele não deixaria o seu povo. Quem é o seu povo? Aqueles que assumiram um compromisso com o Senhor, aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, que serviram ao Senhor Jesus aqui nessa terra, que enfrentaram as tribulações da vida, as lutas, as pelejas desta vida, aqueles que enfrentaram, passaram por sofrimentos, por perseguições aqui nessa terra, aqueles que não abriram mão da santificação, aqueles que não abriram mão da fidelidade a Deus, aqueles que permaneceram firmes nos caminhos do Senhor, que tiveram prazer na palavra de Deus, que tiveram prazer de servir ao Senhor de coração, obedecendo ao Senhor Jesus e à sua palavra. Então, meus queridos,
Esse relato da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é verdadeiro. Essa promessa do Senhor Jesus vai se cumprir. A própria Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas falando o Senhor, ele cumprirá com a sua palavra. Aqui foi o Senhor Jesus que falou. Foi a promessa deixada pelo Senhor Jesus. E isso vai se cumprir. Infelizmente, muitos sofrerão. Os que não assumiram compromisso com o Senhor, os que não quiseram servir ao Senhor aqui nessa terra, os que preferiram dividir a sua vida com o mundo, que não quiseram se separar e consagrar somente a Deus, que não quiseram servir ao Senhor de coração, que não tiveram prazer na obediência ao Senhor Jesus e à sua palavra, aqueles que não quiseram dar ouvido à voz do Senhor, quando o Senhor usou os seus profetas, usou os seus vasos, os seus ministros, os escolhidos do Senhor, para divulgarem a sua poderosa palavra, mas fizeram pouco caso, rejeitaram, viraram as costas para Deus e para a palavra de Deus. Meus amados, estamos vivendo os últimos dias. Essa promessa que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos, lá no Monte das Oliveiras, foi há mais de 2000 anos atrás. Então, todos esses anos que se passaram, cada vez mais se aproxima esse grande dia que vai se cumprir em nossas vidas. Então nós vemos aqui no livro do profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11 a seguir que eu li, aqui o próprio Deus, usando o seu profeta, o profeta Amós, ele disse: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, Deus falando, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Sabe o que o Senhor estava dizendo aqui, usando o profeta Amós? Que isso vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar para arrebatar o seu povo. Após o arrebatamento da igreja, o povo vai se despertar e vai abrir os olhos e verão o que aconteceu. Quando não deram ouvido à voz dos profetas, dos enviados de Deus, para divulgar a poderosa palavra de Deus, como eu estou fazendo neste momento. Então essas pessoas que não deram ouvido à voz do Senhor, a palavra de Deus sendo divulgada, quando o Senhor Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, aí essas pessoas vão se despertar. Aí verão que tudo isso que nós falamos era verdade. Era Deus nos usando para divulgar a sua poderosa palavra. Então, as pessoas
vão sentir o desejo de ouvir a palavra de Deus, mas não encontrarão, porque os profetas do Senhor, os vasos do Senhor, os mensageiros da palavra de Deus, não estarão mais aqui, porque foram arrebatados pelo Senhor Jesus, levados para o céu. Não terão mais a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Hoje, meus queridos, é o tempo de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz do Senhor falando conosco. Hoje nós estamos na era da graça e da misericórdia de Deus. Mas quando o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja, a partir de então, acaba-se esta era da graça e da misericórdia de Deus. Porque o Espírito Santo não estará mais intercedendo pelas pessoas. É lamentável dizer isso. Dói no nosso coração, meus queridos, falar sobre isso. Mas é a realidade. É a verdade. O que está escrito na palavra de Deus. Porque hoje o Espírito Santo, ele intercede por todos. É o Espírito Santo que desperta as pessoas, que dá força para tomar uma decisão correta. Mas quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo não estará diretamente intercedendo pelas pessoas. Aí então, as pessoas terão que tomar as decisões por conta própria. Meus queridos, se hoje, com a ajuda do Espírito Santo, já é difícil para tomar uma decisão, imaginem vocês sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus está dizendo: e irão errante de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Porque não tem mais, não terá mais nenhum pregador da palavra de Deus aqui na terra. Os profetas do Senhor já foram arrebatados nesse dia. Não estarão mais aqui pregando a palavra de Deus como estou fazendo neste momento. Meus amados, vamos despertar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. A palavra de Deus está escrito lá em Isaías capítulo 55, versículo 6. No livro do profeta Jeremias, capítulo 29, e versículo 13 também diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Hoje é o dia de buscar o Senhor. Hoje é o tempo de buscar ao Senhor, porque nós ainda podemos achá-lo. É o tempo de invocar o nome do Senhor, invocar o seu poder e de recebermos a sua graça, um favor imerecido que Deus nos concede pela sua infinita misericórdia. Amados, abram seus corações, deixem o Espírito Santo habitar nos vossos corações,
Entreguem suas vidas ao Senhor Jesus. Tomem a mais rica decisão, a decisão mais correta que uma pessoa pode tomar na sua vida é abrir o seu coração e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Como eu fiz um dia, há 27 anos atrás, quando eu assumi um compromisso com o Senhor, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E até os dias de hoje, eu permaneço firme na presença do Senhor, sendo um ministro do Evangelho, pregador da palavra de Deus, divulgador das mensagens do Senhor. Aleluia! Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, a palavra de Deus está escrito: e disse-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho, meus queridos, que nos leva a Deus e que nos leva à salvação. Somente por intermédio do Senhor Jesus. Somente através do Senhor Jesus é que nós alcançamos a salvação. Nem todos os caminhos nos levam para o céu, nos levam para a salvação. Somente Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus amados, eu sinto neste momento que o Espírito Santo está falando contigo, que o Espírito Santo está te inspirando, te impulsionando para você tomar esta decisão na sua vida. Deus está dando a oportunidade a todos. A Bíblia Sagrada nos diz, a palavra de Deus, que a vontade de Deus é que todos se salvem e que nenhuma alma se perca. Então, meus queridos, hoje é o tempo da salvação. Hoje é o dia e é o tempo de tomarmos a decisão, para nós termos a certeza que Jesus, ao voltar para arrebatar a sua igreja, todos nós estejamos prontos, preparados para receber o Senhor e para Ele nos receber, nos arrebatar. E assim estaremos guardados pelo Senhor da grande ira que vai cair sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O desejo do meu coração é que todos possam estar naquele dia prontos para ouvir a trombeta tocar. E quando o Senhor voltar, ao som da trombeta, todos possam ouvir e serem arrebatados pelo Senhor Jesus. Guardem essa palavra nos vossos corações e não percam tempo. Eu vou estar orando, meus amados, estou encerrando esta mensagem. Eu vou estar orando por todos os nossos amados irmãos inscritos neste canal, pelas suas famílias, pelos seus lares. Também vou estar orando pelos enfermos, doentes, profetizando a bênção, a cura na vida dos nossos irmãos queridos. E nesta oração, eu quero fazer um convite a você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas você ouviu a palavra de Deus nesse dia
E eu creio que a palavra de Deus falou fortemente no seu coração. Nesta oração, tome esta decisão. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Fale assim para o Senhor Jesus. Ele vai estar te ouvindo. Fale assim: Senhor Jesus, eu creio no Senhor e na sua palavra. Eu creio que o Senhor um dia veio a este mundo e deu a sua vida para me salvar. E eu creio que o Senhor vai voltar um dia para nos levar. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu aceito o Senhor como meu Salvador. Aceita-me, Senhor. Receba-me, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Faça esta oração, essa confissão ao Senhor. E nesse dia, o seu nome estará escrito. Estará sendo escrito no livro da vida, que está nas mãos do Senhor. Você vai receber a sua salvação. Se o Senhor Jesus voltar hoje, após você tomar essa decisão, você também será arrebatado e vai estar lá na glória, eternamente, com o Senhor, juntamente conosco. Amém? E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, vocês que se afastaram dos caminhos do Senhor, que se encontram afastados neste momento, vocês ouviram a palavra de Deus, vocês conhecem a palavra de Deus, vocês sabem que a palavra de Deus é verdadeira, que Deus destinou esta palavra para vocês nesse dia. Tome a rica decisão nesse dia de estarem reconciliando com o Senhor nesta oração. Reconcilie com o Senhor, voltem para os caminhos do Senhor. Peça a Ele que vos perdoe. Ele vai vos perdoar. E assim, peça a Ele que vos receba de volta. Ele vai recebê-los de volta. E vocês vão permanecer firmes na presença do Senhor. E também serão arrebatados para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos estar orando. Soberano Deus e eterno Pai, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Meu Pai querido, neste momento, Senhor, eu quero agradecer a Ti, meu Pai amado, pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu nesse dia, de estarmos divulgando a Tua santa e poderosa palavra. E eu tenho a certeza que a Tua palavra, Senhor, falou fortemente no coração de todos que ouviram. Pai amado, Senhor, neste momento, eu quero orar por cada um dos nossos irmãos inscritos neste canal, pelas suas famílias, pelos seus lares. Abençoa, Senhor. Derrama a Tua graça sobre a vida de cada um, Senhor. E entra com providência, Senhor, na vida dos Teus filhos, Pai amado. Oh, Senhor, derramando a Tua graça sobre a vida de cada um, Senhor. Pai querido, eu oro também por todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, doentes, acamados, Senhor. E aqueles que estão à espera de um milagre que só o Senhor pode operar. Opera, Senhor. Opera milagre, Senhor. Tenha misericórdia. Cura Teus filhos, Senhor, de toda enfermidade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, oh Deus santo e poderoso, essas pessoas, Senhor, que estão entregando suas vidas ao Senhor, nesta oração, Senhor, elas estão aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador de suas vidas. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Perdoa os seus pecados. Dai graça, dai força a eles para vencerem todas as dificuldades e permanecerem firmes na Tua presença, Senhor. Amado Deus e amado Pai, receba os Teus filhos que estavam afastados dos Teus caminhos, Senhor, mas que nesse dia estão se reconciliando contigo, Senhor. Receba eles de volta, Pai amado. Dai graça, Senhor. Dai força a eles para vencerem todas as dificuldades e permanecerem firmes na Tua presença, Senhor,
para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Eu te peço e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amados e queridos irmãos e amigos, Deus vos abençoe e vos guarde. Eu quero mais uma vez agradecer a todos que nesse dia ouviram a poderosa palavra de Deus, e a todos que se inscreveram neste canal, que tem me ajudado. Mais uma vez eu quero agradecer de coração a todos vocês. Continue nos apoiando, compartilhando com seus amigos, seus parentes, e sempre dando o seu like, o seu joinha, para que assim o YouTube continue indicando os vídeos, né, para mais pessoas. E juntos nós estaremos divulgando, proclamando a palavra de Deus. Amém? E eu quero agradecer a todos e mais uma vez fazer esse convite novamente a você que ainda não se inscreveu neste canal. Se inscreva neste canal para nos ajudar, para que juntos nós possamos divulgar a poderosa palavra de Deus. Se inscreva no canal e ative ali o sininho das notificações para vocês estarem sempre atualizados com os vídeos. Amém? E compartilhem com mais pessoas, e juntos nós fazemos a obra de Deus, e a recompensa vem de Deus. Deus é fiel, Ele cumpre com a sua palavra e a sua promessa. Meus amados e queridos irmãos e amigos, Deus vos abençoe e vos guarde. Um grande abraço do pastor Eli Shibata. Fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe.